O seu jornal com opinião, a informação com qualidade e credibilidade. Apresentação Cacá Albert. Papo reto, agora no seu rádio. Muito boa noite para você que nos ouve através dos 87.5 do seu dial, para você que nos ouve através dos nossos apps, através do nosso site, que é o www.ilhabelafm.com.br, ou para você que nos assiste através da minha página pessoal do Facebook. Aqui quem fala é Cacá Albert e está no ar mais um programa onde a conversa não faz curva. Aqui o papo é reto. Bom, e hoje, dia 16 de outubro de 2020, teremos rodada dupla no programa Papo Reto. Primeiro, vamos falar de uma joia literária, na verdade um estudo, um projeto que se concretizou e que nos dá a oportunidade de conhecermos a história da nossa cidade, a história de Ilhabela, justamente em seu prédio mais famoso, mais bonito, na minha opinião, uma das igrejas mais lindas que eu conheço, que é a Igreja Matriz da Vila, a Igreja de Nossa Senhora da Ajuda e Bom Sucesso. Quero primeiro cumprimentar a Dona Ivone, que está aqui do meu lado. Boa noite, meu amor, tudo bem? Boa noite, tudo bom? E quero cumprimentar esses dois, como que eu posso chamar? São jornalistas, são estudiosos, são historiadores, são esforçados, são gente da nossa gente, caiçaras natos, que têm esse amor pela cidade e fazem com que a nossa história não morra, nossa história não seja esquecida. Estão sempre trazendo o passado para que o nosso presente não fique vazio e para que nós tenhamos sim um futuro, pois sem conhecer o nosso passado, a sociedade vai a óbito. Quero cumprimentar primeiramente aqui à minha esquerda, fotógrafo que fez fotos lindíssimas deste livro que está em minhas mãos, Giliardi Souza. Você está bem, Giliardi? Giliardi Miguel. Tudo bom com você? Boa noite a todos, Cacá, Ivone e todos os ouvintes. Sim, muito bem, graças a Deus. Que bom. E na minha frente, o jornalista e historiador e pesquisador Edson Souza. Meu amigo Ed. Tudo bem, Ed? Tudo bom, Cacá? Boa noite, Ivone, Giliardi, todos os ouvintes da Rádio Ilhabela FM. Estou feliz de estar aqui de novo, né? Eu venho hoje trazer um pouco mais desse trabalho que a gente fez com relação à paróquia da Nossa Senhora da Ajuda. E, enfim, fizemos o livro e saiu agora e vai estar disponível em todas as bibliotecas aqui do município, que retornam as atividades agora no dia 19 de outubro já com essa novidade para as pessoas. Eu convido vocês dois a retirarem as máscaras, Sim. já que nós estamos aqui respeitando o distanciamento, para que os nossos amigos que nos acompanham pelo Facebook possam ver os semblantes de vocês. Fazendo já o convite, né? Falei que tinha uma rodada dupla no nosso programa de hoje, porque em seguida, às 19 horas, a primeira-dama de São Sebastião, Michele Veneziane Augusto, estará conosco aqui nos estúdios para dar uma entrevista. Meninos, eu fico muito orgulhoso de vocês. Acho que a palavra é essa. Vocês me enchem de orgulho.
É realmente uma honra poder segurar nas minhas mãos um documento histórico. E temos alguns profissionais aqui na cidade, como a Cíntia Bendazoli, como... Qual é o nome daquele rapaz que esteve conosco aqui a última vez? Plácido Cali, né? Cali, Isso. que também é antropólogo. É arqueólogo, historiador. Então, quer dizer, são assim, pessoas que estão aqui lutando para que Ilhabela não seja apenas um lugar com praias bonitas, seja um lugar com vida, um lugar com história, com berço, para que as pessoas, ou que chegam de fora, que são muitas pessoas que vêm morar aqui, sempre muito bem recebidas. Ilhabela é uma mãe que sempre abre seus braços, né, para os seus novos filhos, mas que tanto essas pessoas, quanto também as novas gerações venham a saber por que Ilhabela é tão bela, por que Ilhabela é esse lugar maravilhoso, porque praia tem em qualquer lugar do mundo, porém, uma cidade com a história que Ilhabela tem, não, é aqui mesmo, né? Gente, eu tenho aqui em minhas mãos, então, o livro Matriz de Ilhabela, desde 1718. Nossa Senhora da Ajuda e Bom Sucesso. Foi escrito pelo Edson Souza e tem as ilustrações fotográficas do Giliard Miguel. Quer dizer, com Ed e Giliard, eu tô com um livro na minha mão, eu digo que eu fico emocionado porque é a história viva da cidade que eu amo, a cidade que eu escolhi para morar. E eu estou vendo fotos aqui sensacionais, desde o sino, que eu sempre ouço, mas nunca vi, que fica lá em cima da Nossa Senhora da Ajuda, passando por várias fotos históricas. Aqui, olha, desde fotos de 1975, de 74, de 2000, quer dizer, vocês conseguiram compilar, né? Fotos maravilhosas, parabéns, Giliard. Parabéns. E sem só que a planta, quer dizer... É um livro muito completo, é um livro que todo ilhabelense deve ler para conhecer a história da nossa igreja matriz. Cara, fala um pouco para nós sobre a pesquisa. Como você começou, como você teve essa brilhante ideia para escrever esse livro, como vocês fizeram nas reuniões, como vocês fizeram a pesquisa até chegar nessa obra-prima aqui. Legal. Inicialmente a gente começou as pesquisas na ilha, né, como a gente já vem fazendo há, acho que já uns 15 anos. E aí surgiu primeiro a ideia de fazer uma história sobre as capelas, todas que existiram na Ilhabela, ou tentar levantar um pouco da história de todas elas. E aí nisso a gente foi pegando, e quando chegou na parte da paróquia lá da vila, a Nossa Senhora da Ajuda, a gente foi vendo que tinha muitos arquivos ainda, que ainda assim é um pouco mais fácil de recuperar esses arquivos do que as outras. Ilhabela hoje tem cerca de 23 capelas, distribuídas em todos os bairros, e a gente tenta levantar as histórias delas, mas a gente encontra dificuldade pela ausência de documentação, né? Então a gente começa a fazer uma peregrinação histórica, tentando encontrar esses arquivos, as plantas, fotografias antigas. A gente vai atrás de pessoas que possam estar cooperando com conhecimentos, que possam passar para a gente das festividades antigas. Então, quando chegou, a gente começou a fazer as capelas. Quando chegou da paróquia, da vila, eu falei, eu vou fazer um livro só sobre a paróquia, porque está bem completo e a gente está numa pegada boa, dá para fazer. Começamos em 2016 a fazer as pesquisas, aí começamos a reunir as fotografias antigas e tal, aí depois eu pedi autorização para o padre Mateus da vila, para que a gente tivesse um pouco mais de acesso para poder concluir o trabalho, né? O Padre Mateus sempre colabora muito com a gente também, mas toda a equipe lá... Gente boníssima. Sim, toda a equipe da paróquia recebe a gente muito bem, a gente se sente em casa. Ó. E começamos a fazer o trabalho de registro fotográfico, né? Levantando todas as imagens que ainda estão na paróquia. O Giliard fez todo esse trabalho de poder estar fotografando, tirando a medida. A gente fez meio que um inventário de tudo que tem lá hoje e trouxemos isso pro livro. Inclusive as documentações antigas que a gente resgatou, junto com o padre, as cartas do Alfredo Oliani, escritas na época quando existia um conselho paroquial que trabalhava na concessão de cada imagem que está lá hoje, como foi feito cada altar, a aquisição do piso de mármore, o altar principal, tudo está bem detalhado nas cartas do Oliani, que fazia parte do conselho, e a gente digitalizou todo esse material
e trouxemos para o livro. Então, conforme a gente vai relatando a história da paróquia, do seu surgimento, até a colocação de cada peça, a gente vai trabalhando isso, fazendo um cronograma para que as pessoas possam ler e entender como é que tudo começou, se formou e o trabalho que foi, porque a gente se deparou ali com histórias assim. Sempre ouvimos falar, por exemplo, do Alfredo Oliani, né, que coordenou as obras de restauração do templo. O cara passou muito perrengue para fazer tudo que está lá. Hoje a gente entra na paróquia da vila, se depara com um prédio lindo, bonito, tudo, mas o trabalho que foi para fazer um altar, para trazer, porque a maioria dessas peças vinham de São Paulo. Então eles tiveram muita colaboração do prefeito da época, das gestões, né, das épocas que eles começaram, para poder ter um caminhão que buscasse essas peças lá em São Paulo, onde ficava o ateliê do Oliani, para trazer para cá, para então começar a montagem. E foi bem trabalhoso, mas é uma história assim de superação que a gente está trazendo no livro. Muito legal. Essa foi a semana, né, que se comemora a padroeira do Brasil, né, Nossa Senhora da Aparecida. Nós aqui em Ilhabela temos a Nossa Senhora da Ajuda, que também tem a sua imagem. Existe uma imagem hoje lá no altar da nossa igreja matriz. Porém, essa imagem, ela é uma réplica, ela não é a imagem original. Aonde está essa imagem original, meu amigo Ed? Sim. Quando eu iniciei as pesquisas, a gente achava que ela não existia mais, porque quando o padre Manuel Gomes Pereira, ele era de São Sebastião, ele tinha recebido as Sesmarias, a concessão de terras, aqui na cidade de Ilhabela. O padre era de São Sebastião e ganhou terras aqui, para colonizar. Então, chegou um determinado momento que ele resolveu atravessar para conhecer como que era o vilarejo naquela época. Então, ele pegou uma canoa, veio para cá, ele que veio de Portugal, da cidade de Guimarães. Quando chegou aqui na vila, ele ficou impressionado, porque ele se deparou com um vilarejo de portugueses, praticamente, conterrâneos. Então, na hora, ele viu que eles trouxeram para cá a devoção a Nossa Senhora da Ajuda, então cedeu as terras para que fosse levantada uma capela em louvor a Nossa Senhora da Ajuda. Nisso ele volta para Portugal, para Guimarães, adquire a imagem de Nossa Senhora da Ajuda, junto com a de Santa Bárbara, assim, e traz a imagem para cá, para colocar no altar da primeira capela construída, que ficou pronta em 1718. Era uma salinha ainda e tal. Então, quando a gente começou as pesquisas, eu falei, acho que não deve existir, porque a capela, a primeira caiu, depois fizeram de novo, a segunda ficou todas em ruínas, né? Caiu o telhado, tudo, muita peça se perdeu dela. Até que em 1804 chegou a comunidade, chamou o capitão Julião, na época de Moura Negrão, e começou ali uma intervenção para poder recuperar a capela, onde foi trocado, ela era toda de madeira, começou a fazer de alvenaria, e aí a gente teve acesso a alguns documentos que mostravam que a imagem principal estava bem desgastada já por causa das ações do tempo. E aí nas pesquisas a gente começou a fazer o levantamento na igreja, na paróquia. Eu falei, Giliardi, a gente mexendo nas imagens, a gente viu que a original do século XVII está na paróquia ainda. Ela está na paróquia? Sim. Que novidade é essa, rapaz? Então a gente também ficou surpreso. Quando a gente viu, eu na hora fiquei meio assim, tremendo, né, de emoção, porque a gente se aprofundou tanto na história e se deparar com a imagem, a primeira mesmo que chegou, é uma energia muito boa, assim. Então, hoje a igreja expõe ali no altar a réplica, mas a original está lá. Eu até comentei ontem, quando a gente esteve no gabinete, né, fazendo a entrega do livro oficialmente, eu comentei que a gente podia fazer alguma coisa para que se possa restaurar essa imagem. Sim. E ela possa voltar para o altar ou para algum espaço na igreja que fique exposto para as pessoas com a história dela, porque é uma história gigantesca. Essa imagem ela foi restaurada primeiramente pelo capitão Julião, depois o Alfredo Oliani, em 1938, quando ele começou, ele levou a imagem para São Paulo para poder recuperar, trouxe de volta, e ela está aí até hoje, então acho que deve continuar. Sem dúvida. É a história de Ilhabela, é um pedaço importantíssimo da história da nossa cidade. Giliardi, como foi retratar uma beleza, fazer assim, fotos tão importantes, né, que retratam a vida de Ilhabela? Cacá, foi pra mim uma sensação boa e gratificação, porque um reconhecimento gigantesco do meu trabalho, porque ilustrar um livro que mostra um pouco da história com peças importantes não é gratificante. E para mim foi um aprendizado enorme também, que
trabalhar com o Edson, para se aprofundar na história, não só ir lá fazer um registro, mas você tem todo um preparamento, tem que ter todo como você possa falar? Todo um preparo. A gente tirou as medidas, tudo sempre com cuidado, com luvas, tira o registro com cuidado para não estragar as imagens que estão lá, ter todo um olhar para aquelas peças, ver, tipo, aprender a ter um olhar diferente para as peças. Você entra hoje na igreja, por exemplo, eu mesmo agora, que entrei com essa trabalhando tudo, entrar lá para mim agora é entrar com um olhar de história. Poder voltar, como se eu pudesse voltar no tempo e ver como era antigamente os passo a passo. Isso para mim, retratar tudo isso, para mim foi uma honra. Está sendo uma honra também, poder mostrar a igreja como era e como está sendo agora. Vocês dois são caiçaras de trás da ilha, não são? Sim. Da onde? Praia Vermelha? A minha família, meu pai veio da Praia Vermelha, E a minha Praia vem Mansa e Castelhanos. Para mim vem da Guanchuma e Serraria. Quer dizer, vocês fazem parte da história de Ilhabela. As famílias de vocês estão aqui já há muitos anos, Sim. né, e conhecem e, na verdade, viveram essa história, né, ao longo do tempo. Quando a gente começou a fazer a ideia das reuniões para poder formar a nossa empresa, Instituto Miguel de Souza, eu falei, qual que vai ser chamar o nome da empresa, né? Aí eu comecei a brincar um pouco com a história, tipo, os portugueses que vieram para cá, os primeiros que chegaram com a carta de Cismaria, trouxeram para cá o sobrenome Souza. E a primeira colonização nos castelhanos foi com os espanhóis, que trouxeram para lá o sobrenome Miguel. Então, Edson Souza, Gilberto de Miguel, vamos colocar Instituto Miguel de Souza, que é o nome da nossa empresa, mas que já começa um contexto histórico também. É a miscigenação, mistura de portugueses com espanhóis. Então a gente faz meio que essa brincadeira com o nome da empresa e um pouco da nossa história. A minha história é uma mistura de italiano com espanhol, né? Eu tenho sangue italiano e tenho sangue espanhol, quer dizer, é legal isso. Diz, na verdade, qual o número desse teu livro? Você escreveu outros. Rapaz... Quantos livros vocês já escreveram e fotografaram e ilustraram? Montado no nosso acervo, eu fiz 14 livros sobre Ilhabela. 14 livros. Eu cheguei a trazer alguns de forma bem, como é que fala, limitada, né? Da outra vez quando eu vim aqui, eu já tinha comentado Sim. sobre como é que funciona todo o processo de editoração, de publicação de livro, é muito caro para uma pessoa fazer sozinho. Então, como a gente não conseguia apoio inicialmente, eu falava, consigo trazer para cá algumas edições, mas é bem limitado porque é difícil. Mas assim, a gente fez, desses 14 eu fiz um sobre todos os engenhos da cidade. Depois eu fiz um sobre todas as capelas. Nesse de engenhos e de capela eu tive a ideia de separar um sobre a matriz, porque tem um conteúdo rico, gigantesco, né? E dos engenhos eu fiz um só sobre o engenho d'água, porque também é uma história que a gente conseguiu muitas documentações e dá para fazer um livro à parte sobre eles, porque abrange muita parte dos capítulos da história, né? Até gosto um pouco da parte do livro dos engenhos, da fazenda do engenho d'água, porque ela está ligada com a casa da princesa hoje. Sim. Porque inicialmente, quando a casa da princesa era o hotel Bela Vista, do Chico Fazini, ele vendeu o hotel para o Aníbal Teles Correia, que era da Bolsa de Valores de São Paulo, em 1937. E aí o Aníbal passou a morar aqui com a dona Germana, né? Depois eles vinham para cá para tirar férias e tal. E nisso vinha muitas pessoas e ficavam com eles lá, né, na casa. Aí nisso veio o Gontier, que era amigo deles também. Quando o Gontier chegou aqui em 1942, ele sentiu interesse em comprar também um imóvel na cidade, porque ele gostou. Ele até comentou com o Aníbal, né, que se apaixonou pela cidade logo que chegou. Aí o Aníbal falou, eu tenho um amigo meu que tem um imóvel à venda, vamos lá que eu te apresento. Então ele pediu ali uma carroça emprestada, porque na época era carroça, né, por o professor que morava do lado ali da casa da princesa. Me deu branco no nome dele agora, daqui a pouco eu lembro. E aí eles foram até a fazenda Engenho d'Água, lá o Aníbal apresenta o Hilarião de Moraes, que era o dono da fazenda, para o Bernard Gontier, onde acontece ali a compra da fazenda Engenho d'Água. Então, É muita informação, Ed. Caramba, cabeça boa que você tem. É muita informação, é muita coisa importante que está na cabeça de vocês dois e também nos livros que vocês escreveram.
Rapaz, tem um monte de gente aqui mandando recado para vocês. Uau. Vamos lá, vamos ler aqui os recados. Eu começo com o Caio Char. Ele fala que você é um guardião da história. Concordo com você, Caio. Uau, o Caio é de São Paulo, também escreveu um livro muito bacana, né, que se passa aqui, tem passagem na Ilha Bela. Eu estou lendo e depois eu vou chamar o Caio para uma conversa um pouco séria, porque mexe muito com a cabeça da gente. Aquele livro dele está perfeito. Obrigado, Caio. A Irê Ilha, ela diz: boa noite meninos, queridos, Edson e Giliardi, sou noite, fã de vocês, ela disse. A Irê é gente boa pra caramba. Eu também sou fã de vocês. Minha querida amiga Evelyn Reis, ela diz: boa noite, Cacá, Ivone e meus queridos amigos Edson Souza e Giliar Miguel de Souza. Graças a Deus deu ênfase a esse Edson, que quem sabe sua história vem de longe, não é de agora. E ela diz que quero o meu, hein, Ed? Ah, pode deixar a Evelyn, a professora Evelyn também, que já tem uma história com a gente. Ela é professora que sempre chamou a gente para fazer algumas palestras para a turma do EJA, né? A gente fez várias palestras assim, com a equipe dela ali, foi muito bacana. A Maria Aparecida, ela diz: boa noite, Cacá Alberto, boa noite, amigo Edson, amigo Giliardi, grande abraço para vocês. Maria, um beijo. Olha quem está aqui, nosso querido amigo Padre Alessandro Henrique Coelho. Uau. Ele diz: boa noite, Cacá, sou admirador desses amigos queridos, fazem um trabalho importantíssimo e merecem o nosso apoio, parabéns. Obrigado, Padre. Nossa, Padre Alessandro mora no nosso coração. A gente tem ido para São Sebastião, a última vez que a gente esteve lá, a gente estava conversando com ele sobre... A gente quer fazer um trabalho na igreja de lá também. Merece, linda aquela igreja. Até porque a história da igreja de São Sebastião reconta a história aqui da Ilha Bela, porque as primeiras capelas de Ilha Bela era administrada pelos padres sebastianenses. Então a gente... Vamos atrás do padre mais vezes. Logo a gente vai... Prepara o café aí, Padre, Padre se Alessandro. prepara. Eu acho que ela é parente de vocês. A minha amiga Rosângela Rafael. Ela é tia, prima. Prima, se eu não me engano. É, prima. Se eu não me engano. É que é tanto parentesco que a gente vai Família quando vai Souza é puxando. imensa, assim, cada dia a gente descobre um novo. A família Rafael tá muito tradicional aqui, né? Sim, é. Ela diz: olha, como amo esses meninos. Tem todo o meu respeito. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Abraços a todos. Rô, obrigado, viu? E ó, manda um beijo pro pessoal aí do Centro Náutico, já tô com saudades de vocês, viu? Beijão no coração aí do Paolo, da Cida, da Celinha, da Tati, do André, do Hulk e todos vocês aí. Um beijo grande e muito obrigado por tudo nesses 3 anos e pouquinho que nós estivemos aí com vocês, tá? O amor continua, a consideração, o carinho continua. Os nossos barcos foram lá para Mistral, fomos muito bem recebidos pelo Jorge, pelo Sérgio. Agradeço demais, né, a boa recebida que eles deram para nós, mas os amigos ficam guardados no peito sempre. O Caio Char, ele fala: histórias e história de Ilhabela. É como guia de Ilhabela, leitura incrível. Esse foi um dos primeiros livros que eu fiz em 2014, depois fiz uma outra edição, consegui trazer. E eu queria fazer meio que uma linha do tempo publicada sobre a Ilhabela, como é que iniciou tudo. A balsa, a energia elétrica, e os engenhos, as capelas. E aí nesse livro eu fiz meio que um resumo. Hoje a gente já conseguiu muito mais conhecimento, tivemos acesso a várias documentações que antigamente eu não tive. Estou fazendo uma reedição desse livro, que já está com 600 páginas. A Giliardi até falou: já faz uma pausa, vai fazendo uma enciclopédia, volume 1, volume 2. Volume 2 e vai ser uma parada. Se deixar, ele vai montar uma... É que Ilhabela, quando eu chego no capítulo e termino, eu falo: agora está perfeito. A Ilhabela vem, se revela, eu falo: meu, tem mais coisa, eu vou voltar naquele capítulo. Não consigo parar, então... Mas é que bom que você não consegue parar. Só que ele não consegue dividir, ele quer colocar num livro só. Eu quero colocar num livro só e o livro vai ficando gigantesco, assim, fala: meu, eu vou ter que fazer volume 1, volume 2, volume 3 para poder dar conta. Bom, por quem ganha é Ilhabela. O padre Alessandro Henrique Coelho diz o seguinte: forte abraço, Ivone, Edson e Giliardi. O que chamou mais atenção nesse processo histórico, ele pergunta. Como você vê a experiência religiosa daquela época? Rapaz, naquela época, a experiência religiosa, eu acho que existia uma participação muito grande da comunidade. As pessoas acreditavam mais, olhavam para a igreja sem aquele olhar que as pessoas hoje têm.
Eu digo assim, antigamente não tinha tanta, aquela, eu vou chamar de venda, política, religiosa, preconceito, existe muita coisa disso. Hoje as pessoas olham para a igreja, existe discriminação, não só para a igreja católica, como para a igreja evangélica, ou todas as outras igrejas e suas manifestações culturais. Então, antigamente não tinha muito dessas coisas. Pessoas se envolviam, se dedicavam, se doavam para fazer as coisas acontecerem. E eu sinto falta disso, comparando nos documentos como a gente colocou no livro, você vê que as pessoas iam lá. Tem até histórias de pessoas que eram evangélicas e que estavam envolvidas no processo de aquisição ou formação de um altar da igreja, matriz da vida. Então, você vê, as pessoas não tinham aquela divisória, eram unidas por um todo, que é o trabalho que a gente faz hoje. A gente hoje faz um trabalho que não enxerga política, não enxerga gestão ou religião, a gente enxerga Ilhabela e o que é bom para toda a cidade, né? Independente de quem vai estar sentado na cadeira da administração hoje ou amanhã, os trabalhos que a gente faz tem que ser continuado, os trabalhos que o Plácido Cali faz, que o Adriano Leite faz e todas as pessoas que são ali fazedores de cultura, como a Isnéria, a secretária de Cultura, sempre fala, que eu acho legal isso. Tem um trabalho que tem que ser visto como um todo, não porque às vezes colocam muito empecilho, tipo, entra alguém, não vou muito com a cara dessa pessoa, não vou chamar para fazer. E aí acaba ficando uma cidade meio desassistida de algumas coisas que eu acho que se juntasse todos e pegasse conhecimento de todos, faríamos um trabalho gigantesco e Ilhabela continuaria sendo uma referência imensa nessa parte de cultura, de patrimônio arqueológico, de prédios históricos, enfim, todas as categorias aí relacionadas à história da cidade. Olha, daqui a alguns dias, né, daqui a menos de um mês, hoje é dia 16, dia 15 do mês que vem terá uma eleição. Quem vai ganhar essa eleição eu não sei. Temos aí 10 candidatos, sou amigo de todos eles, tenho um carinho enorme por todos eles. E em breve estarei começando aqui uma série de entrevistas para que nós saibamos os planos de governo de cada um. Que agora na próxima terça-feira, às 9 da manhã, aqui na rádio, estarei recebendo todos os assessores para a gente sortear o dia que cada um vai vir aqui na rádio. Certo. E uma coisa que eu vou cobrar deles, aliás, duas coisas que eu vou cobrar, eu vou meter meu bedelho no plano de governo deles. Uma delas, eu acho que é necessária, que é a tal da rampa pública. Porque uma cidade arquipélago, uma ilha, nós moramos numa ilha, com tantas comunidades tradicionais, é um verdadeiro absurdo você não ter uma rampa pública para puxar as canoas, as chatas dos nossos irmãos caiçaras que vêm de trás da ilha para vender o seu peixe, para fazer a sua compra. É um absurdo. Eu acho que nós estamos em 2020 e não tem uma rampa pública em Ilhabela. Está errado isso. Então isso eu vou tocar nesse assunto. E o outro assunto que eu vou tocar é o seguinte, cultura. Me respondam uma coisa, qual é o incentivo, qual é o apoio que vocês recebem da prefeitura para fazer esse trabalho único, esse trabalho que é fundamental para a cidade de Ilhabela? Vocês têm apoio da parte da Prefeitura Municipal de Ilhabela? Olha, inicialmente nunca tivemos. A gente começou esse trabalho há 15 anos, que foi onde surgiu a ideia de fazer o Instituto Miguel de Souza para que a gente conseguisse buscar apoios ou patrocinadores para os trabalhos de pesquisas que a gente faz. Porque a gente abrange tantos capítulos e queremos trazer, sei lá, em formato livros ou fazer uma exposição. Então não tínhamos isso, né? Então a gente começou a contar com o apoio do setor privado, né? De algumas empresas que acreditaram na gente e começaram a apoiar. Isso a gente tem e eu sou grato até hoje por estar assistido por eles, né? Se quiser falar o nome deles, pode falar, porque eu acho que quem colabora com esse trabalho lindo que vocês fazem merece ser citado, merece reconhecimento. Claro, a Valdiné, Van der Stappen, o Karel da Pousada Carolina foi um dos primeiros que já chamou a gente, foi o meu trabalho que vocês fazem, conta com a gente e se tornaram os nossos apoiadores. A equipe ali do supermercado Frade, o Gabriel Silva, que, nossa, tem uma atenção enorme pela gente. O Eugen Schoff, eu sempre me perco na pronúncia, do quiosque lá do Viana, também, que sempre estava dando esse apoio pra gente. São essas empresas do setor privado que caminham lado a lado com a gente. E aí eu falei esses dias até com o Giliard, essa é a primeira vez em anos que a gente está fazendo uma prestação de serviços
para o poder público, para o setor público. Quer dizer, a entrega desses livros aqui para que eles fiquem nas nossas bibliotecas e possam rodar na mão dos ilhabelenses. Os ilhabelenses leiam, absorvam a cultura e saibam que aquela igreja não foi construída ontem. Sim. Que existe muita história, porque eu estou vendo desde 1718. Sim. Então, quer dizer, graças a este livro, que as pessoas, que os ilhabelenses ou não ilhabelenses que estiverem na nossa cidade, vão saber que como a história daquele prédio, como foi construído, como foi feito. Vocês falaram que vocês fizeram até, tem planta aqui do prédio, tem tudo. Tem tudo. Está muito completo. Isso aqui é um material histórico. Isso aqui é de uma importância para a cidade de Ilhabela que não tem valor. Não dá para você mensurar isso aqui em dinheiro. Eu acho que o mínimo, então voltando ao plano de governo dos nossos candidatos a prefeito, o mínimo que esses candidatos têm que se comprometer é de pegar pessoas como vocês, como o Adriano Leite, como as outras pessoas que são historiadoras, que resgatam a cultura de Ilhabela, e tem que apoiar, tem que ter uma linha de crédito. Tal da carta convite, não carta convite por causa da porcaria que fazem por aí. Por que não incentivar a nossa cultura, a nossa pesquisa? Sabe? Tem que fazer, a gente tem que cobrar isso dos candidatos. A gente não pode deixar a história de Ilhabela morrer, ou deixar com que a história de Ilhabela não seja contada. A história tem que ser contada. As pessoas, isso aqui tem que ficar na biblioteca, isso aqui tem que ir para a escola. As crianças na escola teriam que ler isso daqui, tem que absorver isso daqui, para elas saberem que Ilhabela não é filha de chocadeira. Ilhabela é uma cidade que tem a sua história, e a história rica, a história linda. E simplesmente as pessoas esquecem de passar isso para as novas gerações. E isso vai acabar morrendo. Então o trabalho que vocês fazem, aliás, eu só vejo vocês fazendo esse trabalho, é um trabalho que não tem como não ser apoiado pelo governo municipal, porque é a história nossa, da nossa cidade. Ninguém mais interessado que a prefeitura para ter vários livros, vários relatos históricos como esse, não pode deixar isso aqui, não pode deixar sem ter. Então, se você fez o livro da Matriz de Ilhabela, que você escreva mais livros, que é o que você gosta de fazer, que você gosta de fotografar, né, Giliardo? E que vocês fazem tão bem feitos. É muito importante. Candidatos a prefeito, pelo amor de Deus, vamos incentivar, vamos cuidar da nossa cultura, vamos contar a nossa história. Olha aqui, ó, os representantes disso, mais 2 ou 3 pessoas que fazem isso na cidade, eles merecem incentivo, eles merecem apoio. Isso aqui custa dinheiro. O trabalho que vocês fazem, o quanto vocês se dedicam, tem que ser pago esse valor, porque eles estão trabalhando por nós, para nós. Então eu vou cobrar isso de todos os candidatos que estiverem aqui na rádio, eu vou estar cobrando a parte cultural. Eu quero aproveitar também para agradecer, eu não posso deixar de agradecer a secretária de Cultura, Isméria, porque eu tenho um carinho muito grande, né? Essa mulher é fantástica, assim, quando ela entrou para a Secretaria de Cultura, ela já chamou a gente para conversar, assim, falou, eu quero vocês juntos, porque vocês fazem um trabalho que eu já acompanho. E a Isméria sempre fala, eu sempre queria poder chamar vocês para a gente fazer alguma coisa em conjunto e tal, então graças a ela que a gente está hoje ali, fazendo essa prestação de serviços junto com a Secretaria da Cultura. Estamos tendo essa abertura, essa oportunidade de mostrar um pouco do que a gente faz, de pesquisas e está trazendo para as pessoas. A gente fez o portal Cultura Ilhabela, que é um site onde a gente está colocando ali todas as pesquisas que a gente está fazendo dentro dessa prestação de serviços. Então, temos o canal no YouTube também, onde a gente está fazendo alguma contação de história com os vídeos, né, nos prédios históricos. E a gente está fazendo isso ali em parceria, então eu tenho que agradecer ela também por ela acreditar na gente e está fazendo isso tudo se tornar realidade. E vocês têm uma empresa, vocês têm uma pessoa jurídica, hoje que é um instituto, que se contrate esse instituto para que vocês deem palestras nas escolas, para as crianças pequenininhas, para desde pequenos eles se interessarem pela história de Ilhabela, para eles conhecerem, né, os causos, as lendas, que vocês já escreveram sobre isso também. Que eles saibam por que de repente aquela praia chama Praia da Feiticeira, porque aquela é a Praia do Julião, porque aquela é a Praia do Viana, o que é o Baepi. As crianças têm que saber isso. Ninguém melhor que vocês para contarem as histórias, principalmente os causos. Ilhabela é rica, o folclore de Ilhabela é maravilhoso. Você falou, Ed, da Casa da Princesa. Nós sabemos que nenhuma princesa morou lá. Porém,
existe um folclore. Sim. Existe o folclore. Todo mundo que vinha aqui em Ilhabela queria passar na frente da casa da princesa. E era uma propriedade particular. Não podia, você não podia entrar na casa, né, do guarda desse último francês, antes desse francês. Não era francês, como que era? Eu não lembro. Não, francês era da Fazenda Engenho d'Água. Mesma coisa. Agora não, agora é um prédio público. Aliás, eu não entendo como que existe uma câmara naquela casa. Eu acho que a câmara, ela poderia estar numa casa até feita para isso, planejada para ser uma câmara mesmo, e deixar aquela casa para ser um museu. Você colocar um museu lá para contar a história da nossa cidade. Eu acho que é o prédio que tem mais a ver. Ou lá, ou na Fazenda Engenho d'Água. São os dois prédios que realmente merecem um museu, ou cada uma com o seu museu, que eu acho que aí seria melhor ainda. Cada casa com um museu diferente. Pontos de memória. Eu acho. Acho que câmara você faz em qualquer lugar, qualquer prédio você pega, chama lá um arquiteto, o cara vai, aqui vai ser o plenário, aqui vão ser os gabinetes e tal. O cara faz um negocinho bacaninha, pronto, acabou. Agora, o valor histórico, né, folclórico, no caso da Casa da Princesa é valor folclórico, e no caso da Fazenda Engenho d'Água é valor histórico mesmo. Sim, tem muitos imóveis na ilha que têm uma história imensa e que poderiam ser usados como pontos de memória, fossem usados como espaço para museus. No caso da Casa da Princesa, eu também concordo, acho que a Câmara poderia ir para um outro imóvel, né? E a casa fosse utilizada para contar a história ali daquela região onde ela está, porque tem o Saco da Capela, porque Saco da Capela, que existia uma capela ali, ficava onde é o restaurante... Era o Ilha Novo? Portinho, né? Não, Portinho. Isso, em frente ao bar do Genésio tem um restaurante, é um Portinho. Ali ficava uma capela antiga, que aí por causa dessa capela, aquela região ficou chamada como Saco da Capela. Aposto que muita gente não sabia disso. Todo mundo conhece o bar do Genésio, mas a história da capela pouca gente sabia, né? Verdade. E aí tem toda aquela pedreira onde está o hotel Itapemar, né? Era chamado antes de Itapema, que é uma palavra de origem tupi, relacionada à formação rochosa, que ainda tem um pedaço da pedra ali. Só que aquela pedra ali até o mar, né? Você hoje olha para onde ficam as lanchas ali de iate, você vê ainda que tem várias pedras. Então era um paredão, não existia rua. Eles pulavam lá pela ponta da pedra para poder ter acesso à vila. Era uma trilha. E depois, quando foi quebrada essa pedreira, as pedras foram levadas para fazer a construção do Porto de São Sebastião. Olha que legal. Ali. Então, você vê, a Casa da Princesa está naquela região, a gente tem essas histórias que poderiam estar sendo colocadas lá. Inclusive a do Aníbal, que comprou a casa, do Chico Fazini, quando era hotel. E colocar ali também a questão daquelas pedrinhas que está em frente à casa, que leva até a vila, que foi um pedido da Dona Germana, né? Porque ela era eles participavam muito das festividades antigas, Dona Germana, eles iam até a vila, então era tudo terra. Quando chovia, fazia aquele lamaçal, não tinha como chegar lá. Então ela pediu para o Aníbal que colocasse as pedras. Como ele era da Bolsa de Valores de São Paulo, tinha vários amigos, conseguiu aí um apoio para fazer aquele calçamento acontecer. E aí eles viajaram depois para Portugal, porque a Dona Germana estava fazendo um tratamento de saúde. Em Portugal ela comprou uma imagem de Nossa Senhora de Fátima e trouxe e doou para a matriz da vila, que é hoje um dos altares que está lá. O Alfredo Oliani fez o altar, e aquela imagem que está lá também do século XVII, adquirida em Portugal, é doação da Dona Germana, que era da Casa da Princesa. Ela tinha feito a início aquela capelinha que está atrás da câmara, né, que era um ponto para refletir e tal. Inicialmente ela ia fazer ali, só que ela acabou doando a imagem para a igreja. A capela está lá hoje atrás da câmara, mas são histórias que a gente tenta trazer para as pessoas para elas entenderem por que tem uma capela ali. Sensacional, sensacional. Olha só, a Evelyn Reis diz o seguinte: quer contratar alguém para contar a história da Fazenda Engenho d'Água para enriquecer o turismo? O Edson é a pessoa certa. Louco. Obrigado, Evelyn, pela consideração. Ela continua, ela diz, foi convidado por mim para dar aula aos alunos do EJA e deu uma aula incrível dessa nossa rica história. Foi muito bacana quando a gente foi lá com o pessoal do EJA, né? A gente começou a falar de engenho, de quando começou a fazenda. Eu contei um pouco dos japoneses, que a princípio a fazenda ficou... não tinha ninguém morando lá, ficou meio que abandonada, porque os primeiros proprietários eram de São Sebastião, né? O Hilarião de Moraes, a família Moraes toda.
E aí os japoneses, quando chegaram na ilha, eles começaram a plantar arroz ali na frente. A gente tem até fotografias disso e tem também no arquivo do processo do IFAM, essas fotografias. E aí, nessa de contar a história do engenho, eu acho legal que as pessoas vão se interessando por outros assuntos e começa a sair do contexto. E aí a gente vai para lendas, a gente vai para outros assuntos e aí a gente esquece um pouco do engenho e depois volta para o engenho. Então você vê a quantidade de informações que Ilhabela proporciona para as pessoas é gigantesca. E hoje a gente está fazendo esse trabalho, é uma honra muito grande. E nós somos os realizados. A Rosângela Rafael diz que o Edson é memória viva. Obrigado, Rosângela. Até preciso marcar de falar com ela, né? A gente vem conversando um pouco sobre o lado botânico, que eu sempre falo que os caiçaras têm um lado botânico, que eles desenvolveram um lado botânico, porque antigamente, quando não tinha Santa Casa, não tinha postos de saúde para assistir a comunidade, os caiçaras conheciam folhas, conheciam chá, um remédio para curar uma enfermidade. Isso trouxe um conhecimento, e é uma pesquisa que eu já venho fazendo, e quero poder publicar algo sobre isso para mostrar, porque tem várias receitas antigas que precisa ser, as pessoas terem conhecimento. Eu estava conversando uma vez com a Rosângela, né, na Vila, sobre isso. Não esqueci, vou retomar. Diz uma coisa, tem alguma folha para crescer cabelo? Se tiver, me indica. Olha, tem. Tem. Eu estava até falando para o Giliard, esses dias tem uma que é uma samambaia, eles chamam de samambaia usu, é uma samambaia da mata. Se quiser eu te dou uma trilha onde tem uma. Eu vou lá. Todo dia 12 de julho, ela dá uma fruta, segundo as lendas, né? Eu nunca fui lá no dia exato para saber. Ela dá um fruto, então quando ela dá esse fruto, você faz um pedido. Pode ser aí, você encontra a samambaia e fica lá, quando o fruto... Vou voltar até franja, olha que maravilha. Não, eu estava falando com o Giliard, falei, cara, eu conheci o Cacau Albert, acho que em 2011 ou não, 2000 Foi quando você chegou na cidade, eu acho que você começou com o jornal, o canal, A Balsa. Era a Balsa em 2010. A Balsa, eu falei, Giliard, o Cacá, ele parecia o Rambo. Ele tinha cabelo. Tinha o cabelo até aqui preto, eu acho, na foto do perfil. E aí, eu falei, nossa, veio de longa data nossa amizade. Eu acho que até eu mandei um e-mail que eu já tinha um blog na internet, acho que era Porto de Ilhabela, acho que era esse o nome. E depois eu tirei do ar porque estava dando confusão. As pessoas mandavam mensagens perguntando se tinha como marcar um horário para colocar lanche. Eu falei, não, o canal é uma página de notícias, ou não... Mas eu acho que é desse tempo aí, quando tudo que saía de Ilhabela eu mandava e-mail e falava, nossa, eu acho que eu mandei um e-mail pra você no Abalsa, falando, seja bem-vindo e tal. Foi, nossa amizade é antiga, felizmente. Sou muito feliz por ela, me sinto honrado. Obrigado. Olha, a Ireilha, ela diz que Ilhabela precisa dar mais valor às pessoas como esses meninos. Eles são o Google de Ilhabela. Uau. Sabem tudo do nosso paraíso. É verdade, Irene, você tem razão, viu? O Google da Ilhabela. Vocês são o Google de Ilhabela. Esses dias eu estava pesquisando sobre a Fazenda São Matias, que a gente está concluindo uma pesquisa sobre ela, que está lá na Praia da Feiticeira. Tivemos acesso a umas documentações. Aí eu falei, vou pesquisar um pouco mais. Joguei no Google, aí caiu no Wikipedia, né? Que a feiticeira, na verdade, é a Maria Perpétua Calafate de Souza, não é só um folclore, é uma lenda, é uma história que realmente existiu. E no Wikipedia fala, aí você vai lá no Wikipedia, a bibliografia e tal, tá o meu nome lá, tipo, Edson Souza, livro não sei o que lá, e tá o site da gente, falei, o Wikipedia, dando, como é que fala, referências bibliográficas pra gente, eu falei, uau, estamos no Wikipedia. Legal, parabéns. Então a gente nunca sabe até onde os trabalhos vão parar, mas eu fico feliz de ver que tá tendo utilidade. Que bom, né? A Maria Aparecida nos dá boa noite, a Rosângela Rafael, ela agradece. Ela fala que você, Edson, é primo. Ah, é? Você é primo dela. Acertei. Ah, tá. Se ela fala, tá falando. Então somos primos, então. Eu acredito que esse aqui seja o exemplo que o Giliard segue na sua profissão, que é o Ronald Crag. Ronald, foi Uau, com É ele que eu o aprendi. mestre Ronald Crag, né? Se hoje eu sei sei de fotografia, foi graças aos puxões de orelha que o Ronald me deu. E não foi pouco, foram Foi. muitos. Muitos. Ele é maravilhoso. Muitos. em todos Mas os hoje eu sou sentidos. grato e muito honrado em ter aprendido tudo que eu sei com ele. Quando eu chamei o Giliard, né, para se juntar à nossa equipe, foi em 2014. Foi em 2014. Que eu falei, eu já cheguei jogando uma câmera na mão dele e falei, vai, me ajuda. Porque o trabalho começou a tomar um crescimento que eu falei, não dá pra mim ir lá, fazer cobertura de evento, escrever, editar fotos, fazer a foto. Aí o Giliard veio, de graças a Deus, falei, opa, alguém que vai somar com a gente.
Eu joguei a câmera na mão dele e ele, o que eu faço? Eu falei, vai lá na frente do... E ele, quando tinha aqueles eventos da cidade, eu não consigo. Aí o Ronald vinha, catava ele por aqui assim, vai menino, empurrava. Eu falei, pronto, foi assim, né? Começo. Nossa senhora. A gente agradece o Ronald até hoje. Nunca peguei numa câmera na minha vida. Esse menino só chega pra mim ali na frente de um público gigantesco que vai lá na frente. Fala, gente, eu não consigo, eu travo. Aí o Ronald falou, para de frescura e vamos comigo. E me empurrava. Aqui tem pessoas falam que é fácil fotografar, mas não é. Não é. Não sabe a pressão que quando é. Quando você tá no evento, você tem que ir lá na frente, tipo no Paço Municipal, quando tem os eventos que é lá. Você imagina, todo o pessoal sentado ali, você tem que subir lá em cima do palco, virar e a cara, querendo ou não, você acaba sendo o centro das atenções. Você é o único se movendo naquele lugar. É verdade. Então todo mundo vai olhar pra onde? Pra você. Mas foi bacana, tem umas histórias boas. Eu acho que a gente se diverte mais hoje em dia brincando, fazendo um trabalho, né? A gente faz um trabalho, mas a gente se diverte mais ali no meio por causa dessa descontração. Distração. Nossa, me embolei nessa palavra, mas é isso. Por aí. E ele tá mandando um recado aqui pra vocês, olha, ele fala assim, ó, Emancipação da Ilha, Museu Histórico Nacional iria ser na Câmara, os cemitérios de Ilhabela, a Era da Escravidão, origem vulcânica da ilha, os japoneses na ilha, personalidades históricas, as ilhas, ilhotes e lajes, os faróis da ilha, ruínas da ilha, casas de farinha, artesanato local, livros, histórias e histórias de Ilhabela, Elias Romão, a Fazenda Engenho d'Água, as capelas de Ilhabela e os engenhos de Ilhabela. O Ronald hackeou meu arquivo. Ele sabe tudo. Ele está citando. Nossa, obrigado, Ronald, por... São os teus livros? São todos os trabalhos que a gente já fez. Que legal. Ele está citando todos ali. Eu ainda acho que ele hackeou o sistema. Mas é bacana, a gente fez todos esses trabalhos que ele está citando aí. Sensacional, nosso amigo Ronald. Obrigado. A Maria Aparecida dá boa noite para Ivone. Ela diz parabéns, Cacá Alberti, pelo programa. Olha, Maria Aparecida, você não sabe o quanto eu fico feliz de trazer esses meninos aqui. Você não sabe o quanto eu batalhei para trazer esses meninos aqui. Antes eles não queriam vir. Agora, felizmente, eles perderam um pouco essa envergonhados, vamos falar assim, né? E estão começando, porque quem ganha com a vinda de vocês, eu falei, é a população que fica conhecendo as histórias, né? Então é muito legal trazer vocês aqui. A Adriana Kelly diz, boa noite, parabéns por mais essa conquista, Edson e Giliard. Obrigado, Cacá. Eu que agradeço, Adriana. Obrigado, Adriana. Adriana é lá da família do bairro de São Francisco, ela também faz parte do convento, né? Convento franciscano. Convento franciscano da paróquia Nossa Senhora do Amparo. A gente vem fazendo uns trabalhos também de história, que eu tenho intenções de fazer um livro sobre o convento, que tem uma história gigantesca. Que legal. E ela está sempre acompanhando, sou muito grato por ela e toda a família dela, pela receptividade que eles nos dão. Sensacional. A Evelyn Reis diz que Ilhabela não tem nada para fazer em dias de chuva. Com museus, as pessoas teriam aonde ir e saberiam da história de Ilhabela. Parabéns, Cacá, pela ideia. A gente fala isso há muito tempo aqui, viu, Evelyn? Somos uma cidade turística. Queremos ser um diferencial, né, no setor. Queremos trazer um turismo de qualidade. Queremos fomentar turismo de qualidade. A gente não pode ficar refém das nossas praias apenas. Nossas praias são lindas, não tenha dúvida. Mas é aquela coisa, o turista chegou, choveu, e aí? Então realmente precisa ter tudo. E nós temos por que apresentar, porque temos que ter, né, como matéria, como elemento dentro do museu. Estamos cheios de coisa bacana para mostrar. Então tem que ter mesmo, tem que ter. Olha, o Fred Murad diz, boa noite, Edson, Jaqueline, Vitório aqui. Boa noite, é o Edson, a Jaqueline e o Vitório aqui. Gostaria de saber se o seu projeto de utilizar o espaço da Fazenda Engenho d'Água para a criação de acervo dos artefatos coletados pelo projeto do Cali em Ilhabela, está em andamento, ou esses artefatos ainda encontram-se na Praia Grande. Obrigada. Sim, o Plácido Cali vem fazendo um trabalho em conjunto com a Secretaria da Cultura, do Esméria. Inicialmente foi feito um levantamento das peças que estavam no acervo da Praia Grande, né, lá no Espaço Cultural Roberto Fazini. Depois que foi feito esse levantamento, as peças foram tiradas de lá e estão hoje na Fazenda Engenho d'Água, onde o Plácido fez todo o projeto para utilizar uma daquelas casinhas que ficam ali no jardim da fazenda, né, que antigamente abrigou uma escola, para
fazer daquela casinha um ponto de memória para abrigar o Museu de Arqueologia, né? Então isso está em andamento, né? Depende muito... Estava no jurídico, eu não sei afirmar agora em que pé parou, se já saiu do jurídico, porque é preciso fazer também uma restauração, uma preparação do prédio para poder estar expondo as peças ali. Mas está em andamento, está sendo feito em conjunto com a Secretaria da Cultura e a gente acredita que vai dar tempo de ser feito ainda dentro dessa gestão. Que bom. O Paulo Solano Pereira nos dá boa noite, o Alexandre Antônio César também. Boa noite, Alexandre. O Paulo diz que é indiscutível a vocação cultural da Fazenda do Engenho d'Água e da Casa da Princesa. Devem ser um local dedicado à cultura, integralmente, com conteúdos e atividades culturais, como exposição de Juan Miró e outras. Em 30 dias de exposição foram mais de 3.000 pessoas que conheceram a arte deste gênio e a história de Ilhabela. Perfeito, Paulo. Você tem toda a razão. Eu acho que realmente Ilhabela ela pode e deve primar pelo seu lado cultural. Tem um turismo cultural aqui em Ilhabela. E para isso é necessária a construção de museus. Que se volte o Museu Náutico, que está parado, com peças super importantes que foram compradas do Janis Platon. Enfim, a gente tem realmente que dar espaço para a nossa cultura. E mais, temos que dar um choque cultural nas nossas crianças, para que elas cresçam com isso na cabeça, que elas cresçam sabendo que aquela igreja não é apenas um punhado de tijolo, que lá tem muita coisa para ser falada, tem muita história para ser contada. A igreja em si é um museu. É verdade. Você entra lá, sem dúvida. Cada peça tem uma história. Você vê, tem, no caso das olarias da ilha, que eram as antigas fábricas de bloco, que é um trabalho que a gente está fazendo de pesquisa também. Parte dos prédios históricos da vila, igreja, Santa Casa, a Rua do Meio, aqueles prédios, foram levantados com blocos das olarias aqui, das antigas olarias da Ilhabela, né? Isso é interessante também estar falando. Sem dúvida. Então, olha, boa notícia. Estamos chegando ao final da nossa entrevista. Vamos agora entrevistar a primeira-dama de São Sebastião. O Fred Murad agradece a resposta. Obrigado, Fred. E é o seguinte, gente. Então, que dia que você falou que 19 abre as bibliotecas? Sim, dia 19 já retorna e já vai estar o livro disponível para quem tem o cadastro, já pode estar passando para poder estar fazendo a locação do livro. Então, olha, gente, eu vou mostrar um pouquinho na frente da tela do celular aqui que está no Facebook. Olha cada coisa fantástica que vocês têm a condição de pegar a partir do dia 19 e degustar. E tem todas as documentações antigas que estão no livro para as pessoas verem como que foi feito tudo o que tem na paróquia hoje. Então tá aí, tá aqui, olha, a dica da Ilhabela FM, minha dica pessoal e da Dona Ivone. Olha, gente, muito obrigado por vocês serem essa fonte histórica e cultural da nossa cidade. É o que eu falei, o trabalho que vocês fazem, ele é impagável. Isso aqui tem um valor histórico inimaginável. Parabéns. Obrigado, Vocês, e torço para que todos esses outros projetos que vocês têm em mente, que vocês consigam realizar. E que a nossa prefeitura não se esqueça que investindo em cultura, investindo em história, está investindo na capacitação das nossas crianças. Então, e não só das crianças, de todo cidadão em geral. Gente, muito obrigado. Acho que vocês vão ter que voltar mais vezes, porque é tanta coisa bacana para ser falada que em uma hora só é muito pouco. Não dá, tem que ter mais horas de programa aqui. É muito pouco. E vou começar por você, Giliardi, agradecendo e dando para você, né, as suas como eu sempre falo, considerações finais. Bom, obrigado pelo convite, obrigado Cacá, Ivone e Edson por me dar essa oportunidade de estar trabalhando com ele, acompanhando ele nesse trabalho, que não é importante só para nós, mas sim para a cidade, que quando a gente faz com amor, não para nós, a gente faz para a cidade, que a gente ama a cidade de onde a gente nasceu, onde a gente cresceu. Eu acho que isso é importante para as futuras gerações estarem levando esse conhecimento, adquirindo esse conhecimento e saber que a nossa história não pode morrer, tem que continuar, porque Ilhabela, é que nem você falou mesmo, não é só de turismo que ela vive, é de história também, porque eu trabalhei com turismo
E eu sei que muitos turistas também não vêm para cá só por causa de praias, de beleza, porque muitos deles têm na cidade dele. Eles vêm por conteúdo histórico. E a nossa cidade hoje é rica e não pode se perder por isso. E eu só tenho a agradecer. Nós Só que isso. agradecemos, só isso. Parabéns, viu, Giliardo? Obrigado. Lindas as suas fotos, material realmente fantástico. Viu? Obrigado. Ed, meu irmão, obrigado, queridão, viu? Parabéns mais uma vez por esse novo filho que acaba de nascer. E com certeza, a gente é sério, né? Sempre que um escritor, né, lança um livro, um cineasta lança um filme, é um filho que está nascendo, Sim, né? é verdade. Parabéns, Ed. E que Deus abençoe sempre vocês e o seu trabalho, viu? Suas considerações finais. Bom, eu só tenho que agradecer mais uma vez por estar abrindo esse espaço para a gente estar compartilhando do nosso trabalho. Agradecer a Secretaria de Cultura Isméria, o Plácido Cali, o Arthur Carlos de Freitas, o Ronald Krag. Eu sou suspeito para falar, né? Mas agradecer ao Giliard também pela parceria e dedicação com que ele faz as fotografias. Geralmente ele fotografa um ambiente 100 vezes, porque ele também faz essa visão, tipo, não estou feliz com isso, tem que ser um trabalho. Então toda essa preocupação que a gente tem é por Ilhabela no geral, porque a gente quer fazer sempre o melhor, porque Ilhabela merece, como a gente fez. Então só agradecer e a gente vai continuar fazendo esse trabalho para poder estar trazendo cada vez mais novidades para as pessoas e que as pessoas tenham acesso a tudo que a gente está fazendo. E deixo mais uma vez o convite para que todos entrem no site, no portal culturailhabela.com.br, para que possam estar acompanhando por lá todos os trabalhos que a gente está fazendo em tempo real. Muito Obrigado. bom. Eu que agradeço, sucesso sempre para vocês. Vou chamar agora o apoio cultural e eu volto rapidinho com a entrevista da primeira-dama de São Sebastião, dona Michele Veneziani. Legal. Tchau, gente. Até já. Não saiam daí, hein? Daqui a pouquinho estamos de volta.